Olá, tudo bem? Hoje, na nossa resenha do curso de Literatura Fantástica, nós veremos uma obra literária chamada Carmila, uma vampira que se transforma num gato preto. Vamos conferir? Então hoje nós falaremos sobre esse livro, sobre Carmila, a vampira de Karnstein, de Sheridan Le Fanu. Carmila, ou Mircalla, ou como é que era? Marcila, que são todos os anagramas do nome dela que ela utilizou ao longo dessa historinha. Certa noite eu tava assistindo televisão e aí sondando no Prime Video, aquele streaming, né, de filmes, eu encontrei um filme chamado As Donas da Noite, que é um filme alemão, dirigido por Dennis Gansel. E é um filme sobre 4 vampiras, né? Uma delas se torna vampira no meio da trama, que estão assediando lá uma cidade e aterrorizando as pessoas. Bem, a história tem uma pegada legal, porque se trata, assim, de vampiras que são sexy, que são sensuais e que elas só podem transformar vampiras. Então é um universo, assim, onde só existem vampiras femininas, vampiras mulheres. E, evidentemente, acabam existindo aí algumas homoafetividades, um certo lesbianismo de algumas personagens. Outras não são, evidentemente, homossexuais, mas essa coisa da homoafetividade é quem costura toda a trama e faz com que a vampira mestre lá, ela selecione quem ela deseja ou não transformar em vampira de acordo com a paixão que ela sente pelas pessoas. E não é uma paixão saudável, uma paixão obsessiva, uma paixão doentia e tal. E eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu achei interessante essa pegada, assim, de você criar um universo vampiresco 100% feminino, onde esse dom, essa coisa, esse tato feminino, mas não naquele feminino estereotipado, mas como seria um mundo totalmente feito de mulheres, que é esse mundo vampiresco. Bem, eu achei a proposta do filme bastante interessante e vale aí a dica se alguém tiver interesse em assistir, porque ainda está lá no Prime Video. Esse livro, Carmila, ele na verdade é um conto, apesar de ser publicado como um livro. Aí, nesse livro só consta um único conto do escritor Sheridan Le Fanu, que é o conto Carmila. E ele é curtinho, ele tem só 91 páginas, então é uma coisa super rápida, super tranquila de se ler. Eu mesma li esse livro em uma única tarde, foi uma coisa assim gostosa de se fazer. Esse livro foi publicado em 1871, portanto, ele foi escrito mais de 15 anos antes da publicação do Drácula, de Bram Stoker.
E outra curiosidade é que o Sheridan Le Fanu, escritor de Camilla, é também nascido em Dublin, né, na Irlanda, assim como Bram Stoker, que é o escritor de Drácula. O escritor de Carmilla se chama Joseph Thomas Sheridan Le Fanu, e é curioso que ele morreu 2 anos depois da publicação da obra Carmilla. A biografia de Sheridan Le Fanu, gente, eu falei dos gatos, os gatos atacaram o vídeo hoje, mas deixa ele aí, né, já que hoje o vídeo são deles. Sheridan Le Fanu foi um dos mais importantes escritores de história de fantasma do século XIX. A sua obra mais popular foi In a Glass Darkly, publicado em 1872. Esse livro ele tem 5 contos, né? Entre eles o conto Carmilla, que é costurado por uma trama maior, que tem uma personagem que vai narrar alguns fatos importantes desse mundo sobrenatural. Veja bem, é uma literatura epistolar, assim como Decameron, como Mil e Uma Noites e outras histórias, o próprio Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Então é uma narrativa que se costura, né? Costuram 5 contos com uma outra história, que é contada por um investigador, o Dr. Martin Hesselius, que é um estudioso de fenômenos sobrenaturais. Então, Sheridan Le Fanu se especializa em criar uma atmosfera mais do que aquele horror explícito, típico de filmes hollywoodianos, mas aquele horror marcante, aquele horror que não declara abertamente a natureza sobrenatural que ele tem, esse caráter do fantasioso, do fantástico, mas ele sempre deixa algumas pistas pra gente deduzir que se trata, sim, de um conto fantástico, apesar de coexistir com elementos que sempre nos dão alguma explicação provável, alguma explicação plausível dentro de uma lógica racional, mas é improvável dentro do contexto que aquele horror foi inserido, porque a gente tem ali elementos do sobrenatural que nos deixa claras impressões de que se trata de algo fantástico, mas sempre vai ter uma personagem, vai ter algo que vai trazer a gente para a racionalidade do mundo real. Falar, não, peraí, não é assim, poderia ser tal coisa, por exemplo, mas nós, leitores, vamos ter aquela sensação de não é isso, não é disso que tá falando a história, não. E essa característica de criar o místico, mas criando elementos para se manter o racional, me lembrou do Drácula, do Bram Stoker, de novo. Naquela cena que eu comentei, que quando eu resenhei a obra Drácula, se você não assistiu ao vídeo, confira no vídeo. Quando eu resenhei a obra Drácula, eu separei a obra em 4 partes narrativas, né, em 4 momentos narrativos da história. E no que eu dividi como sendo a segunda parte narrativa, tem justamente aquela crise entre o Van Helsing e o Dr. Seward, onde o Van Helsing mostra as provas de que se trata de um vampiro e o Dr. Seward nega veementemente, sempre criando uma desculpa do mundo plausível. E esse comportamento ele vai também existir na obra Carmilla. Aliás, o Dr. Martin Hesselius, que é aquele personagem que eu falei pra vocês que costura os 5 contos no livro principal do Sheridan Le Fanu, In a Glass Darkly, ele é uma personagem que provavelmente inspirou Bram Stoker na criação do Van Helsing. Né, tem várias semelhanças, inclusive da parte dele ser o especialista por coisas sobrenaturais, que nos deixam aí pistas de que ele seja um precursor aí do Van Helsing. E uma outra personagem que tem no conto específico da Carmilla, que é o Barão de... eu nunca lembro o nome do cara, gente, só Vonderburg.
o Barão de Vonderburg. Esse também é uma personagem que é muito especializada em fenômenos sobrenaturais e que vai dar uma série de explicações ali para os protagonistas para ajudar a investigar o que está acontecendo de extraordinário. E provavelmente o Bram Stoker ele bebeu dessa fonte do Sheridan Le Fanu para escrever a sua obra Drácula, uma vez que ele passou 7 anos pesquisando materiais para escrever a sua obra, né? Apesar de que o Bram Stoker nunca mencionou especificamente o Sheridan Le Fanu em nenhuma de suas resenhas ou cartas, enfim, ele nunca disse ter se inspirado no Sheridan Le Fanu, mas há uma série de personagens, não só em Drácula, mas em outros contos do Bram Stoker, que se inspiram em situações e personagens da obra Carmilla. Bem, acontece que o livro completo do Sheridan Le Fanu, em A Glass Darkly, ele não foi traduzido para o português. Então, se você tem interesse em ler o livro completo com 5 contos, mais a narrativa do cientista maluco, você precisa comprar a versão em língua inglesa. Tem disponível para venda até na Amazon aqui do Brasil, mas não existe a versão traduzida. Traduzido do Sheridan Le Fanu, só existe o conto Carmilla. Para escrever o conto Carmilla, o Sheridan Le Fanu também fez suas pesquisas, mas basicamente ele se baseou num livro de um monge beneditino do século XVIII chamado Antoine-Augustin Calmet. Um monge beneditino francês, Calmet escreveu um tratado sobre a aparição de espíritos e sobre os vampiros ou desmortos da Hungria, da Moróvia, etc., que é uma obra baseada em relatos compilados do século XVIII sobre aparições de vampiros e outros fenômenos sobrenaturais. O próprio Bram Stoker, ele também se inspirou nessa pesquisa desse monge beneditino para escrever Drácula. E algumas das explicações que são dadas para a construção do enredo de Carmilla são baseados nesses relatos deixados pelo monge beneditino, ou seja, é quase baseado em fatos reais. O Sheridan Le Fanu não ficou conhecido como escritor de contos de terror por acaso. Ele era um grande estudioso de temas como ocultismo, vampiros, demonologias e inclusive os próprios fenômenos sobrenaturais. O contexto de publicação da obra Carmilla. O Sheridan Le Fanu, ele era jornalista de profissão, apesar de ter sido formado como advogado. Ele se usou daquela estratégia muito comum do século XIX, da literatura de folhetim, que era você publicar parte da história nos jornais, né? No caso, ele publicou a obra Carmilla numa revista que se chamava The Dark Blue, que começou a publicação em dezembro de 1871 e terminou a publicação em março de 1872, ou seja, era fascicular, né? Era feito em capítulos. E isso era uma estratégia extremamente interessante para a época, porque você media o interesse do público e se o público de fato se interessasse por aquilo que estava sendo postado, aí sim aquela obra se tornava um livro. Se você quiser saber mais sobre a questão de literatura de folhetim, eu vou gravar um vídeo também essa semana sobre esse assunto. Confira no canal que certamente já estará disponível. Gente, Carmilla só não teve mais adaptações para o universo cinematográfico do que o Drácula, de Bram Stoker. Porque é uma história que foi usada e reusada pelo universo pop, pelo universo geek e explorada de inúmeras formas. Eu separei aqui algumas das versões de adaptações de Carmilla para o cinema, para videogame, que eu acho que vocês devam conhecer algumas.
Bem, a própria história de As Donas da Noite, que eu mencionei para vocês no início desse vídeo, tem lá sua inspiração em Carmilla, né? Tem vários elementos do filme que certamente foram inspirados na história da Carmilla. Mas, além dessa história que eu mencionei, como passou nesse clipezinho que vocês viram, algumas outras adaptações que foram feitas. Inclusive, eu vou mencionar aqui o nome e das principais. A primeira adaptação que foi feita para a obra Carmilla foi um filme francês chamado Emory de Plaisier, de 1961, da direção de Roger Vadim. O próximo filme, que é de 1970, de Roy Ward Becker, é o The Vampire Lovers, que é uma das histórias mais famosas da Carmilla. Inclusive, essa versão ela tem disponível no YouTube. Se alguém quiser conferir, tem disponível gratuitamente para se assistir. É uma versão bastante parecida com o livro, veja bem, parecida com o livro, fidedigna não é. Tem vários elementos que eles invertem a ordem, que eles acabam dando uma modificada, até para transformar o livro em um filme, um projeto cinematográfico. E é claro, tem algumas cenas do filme que, se você não leu a obra, você vai ficar meio sem entender as referências. Mas dá para se ter uma noção do que é a obra Carmilla assistindo esse filme. Bem, depois desse filme, a outra versão que eu achei mais próximo aí do Carmilla foi uma websérie canadense de nome homônimo, né, Carmilla, publicado de 2014 a 2016 por Jordan Hall. Outra adaptação de Carmilla que não poderia deixar de ser mencionada é a animação feita pela Netflix de 2017 a 2020 de Castlevania, que já é uma adaptação de um jogo japonês de 1989 de nome homônimo. Nessa animação da Netflix, a trama central é baseada na obra Drácula, de Bram Stoker, com aquela adaptação cultural que eu mencionei no vídeo do Drácula, que é feito na literatura popular de Drácula, porque o Drácula de Bram Stoker não faz nenhuma menção ao personagem Vlad Tepes da história da Romênia. Só que na cultura pop acabou se aproximando aí o Vlad Tepes do Conde Drácula do Bram Stoker. E o Castlevania vai continuar sustentando essa ideia. Então a história central da animação é baseada no Drácula, na personagem Drácula, mas existe uma vampira no meio da trama que se chama Carmilla e tem todas as características aí da nossa Carmilla do Sheridan Le Fanu. E para os mais antiguinhos, assim como eu, nos anos 90, existiu uma série norte-americana que fez muito sucesso nos anos 90, que se chamava Buffy, a Caça-Vampiros, que foi dirigida pelo Joss Whedon e certamente se embebedou aí de Carmilla para inspirar a execução de uma série de personagens e de alguns romances que existiam na trama. Bem, esse vídeo fica por aqui e se você tem interesse em conhecer mais sobre a obra Carmilla, veja o próximo vídeo, onde eu vou trazer exclusivamente a resenha do livro.